David Pace, Claude Lévi-Strauss, O Guardião das Cinzas. Capítulo 6, tirado da história. Inicia com uma citação de Auguste Comte, Introdução à Filosofia Positivista. Abre aspas, um conceito só pode ser compreendido ao longo de sua história. Fecha aspas. Nova citação de Claude Lévi-Strauss, O Pensamento Selvagem. Abre aspas, como se diz de certas carreiras, a história, desde que a evitemos, não leva a nada. Fecha aspas. A crítica de Lévi-Strauss aos evolucionistas culturais foi parte de uma luta intelectual maior e de enormes consequências para o pensamento ocidental. Não só estava em jogo uma interpretação particular da antropologia, como todo um modo de abordar a realidade. Lévi-Strauss não parou com um simples ataque frontal ao evolucionismo cultural. Foi mais longe e combateu o conceito de uma história mundial e a ideia de que a realidade podia ser mais bem compreendida quanto ao desenvolvimento obtido ao longo do tempo, numa posição de implicações políticas e filosóficas importantes. Seus ataques ao historicismo forneceram uma compreensão não só do próprio desenvolvimento de Lévi-Strauss, como também de algumas das tendências intelectuais cruciais no pensamento europeu do pós-guerra. Para avaliar a importância da rejeição de Lévi-Strauss da história mundial, basta lembrar a influência que o raciocínio histórico tem tido sobre o pensamento ocidental desde o fim do século XVIII. Como disse Carl Becker, muito eloquentemente, em The Heavenly City of the 18th Century Philosophers, a maioria dos grandes pensadores do século passado e do começo deste século tinha, essencialmente, abre aspas, mentalidade histórica, fecha aspas. Eles não só escreviam sobre história, como praticamente tratavam todos os assuntos por uma ótica histórica. Becker achava que, na era moderna, a história não se apresentava apenas como uma ideia, mas também como uma categoria fundamental de toda a atividade intelectual. Para tornar clara a sua posição, Becker comparou o universo constituído pelo pensamento moderno com o habitado por clérigos medievais. Criou uma experiência de pensamento em que Tomás de Aquino era transportado para o nosso século, quando lhe pediam para explicar o mundo ao seu redor. Segundo Becker, Aquino acharia o pensamento moderno incompreensível, não tanto porque as ideias individuais lhe pareceriam falsas, mas porque mudara todo o processo de pensamento. No mundo medieval, os intelectuais começavam a pensar sobre um determinado assunto procurando sua essência eterna. Mas, no mundo moderno, Aquino descobriria pensadores de mentalidade histórica que estudariam todas as questões em termos do desenvolvimento histórico. Abre aspas, deixem São Tomás, sugeriu Becker, pedir-nos para definir qualquer coisa, por exemplo, a lei natural. Deixem-no pedir para dizermos o que ela é. Nós não podemos fazer isso. Mas, se tivermos tempo suficiente, poderemos contar-lhe a sua história. Poderemos dizer a ele que formas variadas a lei natural assumiu até agora. A mentalidade histórica é uma preocupação tão grande do pensamento moderno que só conseguimos identificar algo pelas sucessivas transformações porque passou antes de se tornar o que agora deixaria de ser. Fecha aspas. Foi dentro dessa estrutura mental de orientação temporal que surgiu o conceito moderno do primitivo. Por volta da metade do século XIX, fora coletada uma grande quantidade de informações sobre as culturas não ocidentais, que era necessário organizar. Estudantes de mentalidade histórica naturalmente dispuseram esse material em sequências históricas e, como o ideal moderno de Becker, procuraram explicar cada cultura, abre aspas, salientando as várias mutações por que passara antes de tornar o que agora deixaria de ser. Fecha aspas. As diferenças geográficas e culturais foram projetadas em um contínuo temporal e a compreensão da antropologia tornou-se uma questão de reconstituição do desenvolvimento histórico.
Os antropólogos evolutivos, discutidos no capítulo anterior, são ótimos exemplos dessa historicidade do estudo de outras culturas, mas não são os únicos. Hegel, por exemplo, conceitualizou diferentes culturas como estágios no desenvolvimento da razão. Marx, como vimos, classificou a sociedade segundo um esquema evolutivo histórico baseado no desenvolvimento da organização social e econômica. Para Auguste Comte, cada sociedade tinha o seu lugar na linha de desenvolvimento histórico, que ia do primeiro estágio teológico, passando pelo metafísico, até a era positivista, que se iniciava. E tanto Herbert Spencer como Freud tinham os seus próprios sistemas de estágios históricos baseados no aumento da heterogeneidade social e no desenvolvimento psicossexual, respectivamente. Por trás das ideias desses pensadores e de muitos escritores menos importantes, havia um paradigma comum da história mundial que era a expressão natural da mentalidade histórica descrita por Becker. Apesar das enormes diferenças em suas filosofias, esses pensadores operaram dentro de um universo mental limitado pelo mesmo conjunto de princípios. Todos acreditavam que poderíamos entender melhor os fenômenos estudando seu desenvolvimento ao longo do tempo, que o tempo histórico era cumulativo, que as sociedades em estágios mais recentes de desenvolvimento histórico não apenas haviam assimilado as descobertas de seus predecessores, como também feito outras, e que toda a nossa espécie podia ser incluída em um único esquema de história mundial. Houve, é claro, muitos intelectuais modernos que não moldaram o seu conceito de sociedade nessas categorias. Esse paradigma, por exemplo, não foi importante, de modo geral, para os fundamentalistas religiosos que se agarraram a descrições bíblicas dos povos primitivos. Para os poligeneticistas do século XIX, que negaram que toda a humanidade tivesse ancestrais comuns, para alguns teóricos raciais que afirmavam que raças diferentes se desenvolviam ao longo de caminhos completamente diferentes, para funcionalistas que se concentravam em relações sociais não econômicas e históricas, e para antropólogos boasianos que tentavam evitar todas as generalizações sobre culturas. Entretanto, apesar da grande influência dessas abordagens diferenciadas das culturas, o paradigma histórico mundial continuou a influenciar muito a formação de nossas ideias sobre outras culturas, e sua influência ainda é grande hoje em dia. A própria sobrevivência da palavra primitivo, com todas as suas conotações históricas, é um sinal do poder desse esquema. Lévi-Strauss, no entanto, parece ter permanecido relativamente insensível, e essa mentalidade histórica tão evidente no pensamento ocidental moderno. Em sua juventude, interessou-se por Marx e Freud, mas, como vimos, seus comentários posteriores sugerem que ele os havia, abre aspas, privado, fecha aspas, completamente de história. Sua apresentação à antropologia por intermédio de Lowe e da escola boasiana pode tê-lo feito voltar-se contra a ampla especulação histórica, e seu subsequente envolvimento com a antropologia francesa provavelmente reforçou tal tendência não histórica. Émile Durkheim, o principal fundador das ciências sociais francesas, foi, em geral, hostil ou indiferente a considerações históricas. Como salientou Paul Vogt em excelente artigo sobre a sociologia do conhecimento dos Durkheimianos, seus sucessores frequentemente sentiram necessidade de estabelecer uma diferença marcante entre seus próprios métodos e temas e os de historiadores com quem competiam por posições dentro do sistema universitário francês. E isso levou ao desenvolvimento de uma antropologia não histórica, ainda dominante quando Lévi-Strauss entrou em cena. Finalmente, houve a influência de Ferdinand de Saussure, o linguista de quem Lévi-Strauss adquiriu a base para sua própria metodologia estrutural. A discussão mais completa sobre o relacionamento entre os dois estruturalistas terá de esperar até um capítulo posterior. Entretanto, no presente contexto,
É importante notar que Saussure, reagindo a necessidades territoriais um pouco parecidas com as sentidas pelos durkheimianos, distinguiu nitidamente seu próprio modo estrutural ou sincrônico de tratar a língua da metodologia filológica ou diacrônica que, na época, predominava na área. Considerava as duas abordagens legítimas, embora afirmasse que elas não podiam ser misturadas e que era perfeitamente válido considerar os fenômenos linguísticos sem qualquer referência às origens históricas. Portanto, os modelos boasiano, durkheimiano e saussuriano pareceriam ter estimulado tendências pré-existentes em Lévi-Strauss a abordagens não históricas da realidade. Por isso, não é surpresa ele ter trazido para o estudo da cultura a postura mental especial e multidimensional do químico e não as categorias temporais e lineares do historiador. Ele sugeriu que as sequências evolutivas, que durante muito tempo determinaram as imagens populares das diferenças culturais, fossem substituídas por uma espécie de quadro periódico das culturas. Escreveu que o contraste entre civilizações complexas como a nossa e sociedades mais simples de povos analfabetos, abre aspas, pode ser vagamente imaginado, como era a diferença existente entre grandes moléculas feitas de combinações de milhares de átomos e moléculas simples, que contêm apenas um pequeno número, fecha aspas. Essa tendência à conceitualização especial teve consequências profundas para a teoria social de Lévi-Strauss. O historiador com mentalidade histórica, que organiza dados em estágios temporais, tende a conceitualizar teleologicamente diferenças culturais e a identificar mais recente e mais complexo com superior e melhor. Quando as diferenças culturais são projetadas no espaço bidimensional de um gráfico ou tabela, há menor tendência a essas identificações. É claro que categorias hierárquicas podem ser representadas em um diagrama, mas representações espaciais prestam-se a um reconhecimento mais rápido de multiplicidade dos relacionamentos entre culturas diferentes. Mas, apesar das tendências não temporais do seu pensamento, Lévi-Strauss achou necessário desenvolver sua própria teoria do desenvolvimento humano. Conservando a perspectiva multidimensional, evitou a conceitualização do passado da nossa espécie como uma progressão ao longo de um único eixo. Em vez disso, viu a história como uma grande divisão de trabalho na qual cada sociedade se desenvolvia em sua própria direção e depois partilhava as descobertas feitas com seus vizinhos. Lévi-Strauss cristalizou essa noção de uma divisão cultural do trabalho mediante uma metáfora tirada da teoria do jogo, comparando a sociedade com o jogador que quer produzir uma sequência complexa de números na roleta. Um único jogador operando sozinho teria grandes dificuldades em descobrir qualquer sequência que não fosse a mais simples. No entanto, se houvesse muitos jogadores diferentes, cada um deles com a sua própria sequência, ou uma coalizão de jogadores em mesas diferentes e com números trocados, as chances de estabelecerem sequências complexas aumentariam muito. Segundo ele, as mesmas condições predominaram na história humana. Abre aspas, se uma cultura fosse deixada à própria sorte, nunca poderia esperar ser superior. Como jogador sozinho, nunca conseguiria mais do que uma pequena série de algumas unidades, e a possibilidade de surgir uma série longa em sua história seria tão pequena, apesar de teoricamente possível, que toda a esperança dependeria da capacidade de continuar o jogo por tempo infinitamente maior do que todo o período da história humana até aquela data. Mas nenhuma cultura é única. Ela é sempre parte de uma coalizão que inclui outras culturas e, por isso, pode formar séries cumulativas. Fecha aspas. Deveríamos observar que a analogia de Lévi-Strauss se baseia em conceito
de mudança muito diferente daquele dos defensores da história mundial. Para eles, o progresso é o resultado da evolução lenta das unidades orgânicas individuais. Mas Levi-Strauss substituiu o conceito de desenvolvimento cumulativo pelo de combinação estocástica. Várias formas de expressão cultural são vistas não como estágios em uma linha de progresso temporal, mas como permutações de um conjunto limitado de possibilidades humanas. Não há um motivo determinado pelo qual certa realização cultural ocorre em determinado momento. As descobertas do século XX poderiam ter ocorrido antes, se o croupier da história girasse a bola de modo diferente. Em resumo, a mentalidade histórica descrita por Becker tem sido substituída pela estatística e pela teoria do jogo. O tempo perdeu a direção. Sob a perspectiva de Levi-Strauss, a Revolução Industrial não podia, portanto, ser vista exclusivamente como um produto do Ocidente, sendo fruto dos esforços milenares de milhares de sociedades diferentes. Insistiu, abre aspas, a invenção não é privilégio dos tempos modernos, um dom reservado ao Ocidente. As descobertas fundamentais que estão sempre na base da nossa existência, a agricultura, a pecuária, a cerâmica e a tecelagem, têm sido o trabalho de sociedades muito primitivas. Fecha aspas. Além disso, Levi-Strauss rejeitou a noção de que essas primeiras inovações tecnológicas foram resultado do acaso ou da intuição. A descoberta do fogo, da fabricação de ferramentas, da agricultura, da pecuária e da metalurgia primitiva é o resultado do mesmo tipo de curiosidade intelectual e experimentação sistemática que produziu o automóvel. As sociedades que descrevemos como primitivas têm tantos pasteurs e palicis quanto as outras. Fecha aspas. A importância de uma coalizão de culturas como condição prévia para o avanço tecnológico pode ser vista por meio da comparação entre o velho e o novo mundo. Nas Américas, onde os habitantes chegaram tarde e não tiveram tempo para diferenciar-se totalmente, a divisão do trabalho não foi tão bem sucedida e o desenvolvimento tecnológico foi desigual. Houve algumas realizações grandiosas em certas áreas, como a da biotecnologia, mas não foram feitas certas descobertas cruciais, como a domesticação de animais grandes ou o uso da roda. No Velho Mundo, onde a divisão rica e complexa do trabalho cultural existe há milhares de anos, a base das revoluções tecnológicas importantes estabeleceu-se mais firmemente e um conjunto mais completo de inovações foi produzido. Portanto, para Levi-Strauss, foi um pouco casual o início da Revolução Industrial ter ocorrido nos séculos XVIII e XIX no noroeste europeu, afirmando ainda que haverá uma época no futuro em que a localização precisa de suas origens terá apenas interesse acadêmico. Abre aspas. A questão de quem foi o primeiro não importa, pelo próprio motivo de que a simultaneidade das mesmas revoluções tecnológicas em territórios tão grandes e tão distantes um do outro é indicação clara de que elas resultaram não da genialidade de uma determinada raça ou cultura, mas de condições tão gerais que estão além da esfera consciente do pensamento humano. Por isso, podemos estar certos de que, se a Revolução Industrial não tivesse começado no noroeste europeu, teria surgido em outro período, em outra parte do mundo. E se, como parece possível, a Revolução Industrial se expandir e cobrir todo o globo habitado, todas as culturas contribuirão tanto para ela que futuros historiadores daqui a milhares de anos acharão, com muita razão, inútil discutir a questão de qual cultura liderou as outras durante 100 ou 200 anos. Fecha aspas. A noção de que o lugar e o momento da Revolução Industrial foram um pouco acidentais pode estar perturbando muitos leitores e certamente apoia as críticas de Rodson ao fracasso de Levi-Strauss em dar às condições econômicas e sociais um lugar específico.
mas ela também coloca em nítido relevo os conflitos ideológicos entre a perspectiva de Levi-Strauss e a dos defensores da história mundial. O paradigma histórico mundial automaticamente nos predispõe a negar a importância da preservação de outras culturas, pois, segundo seus defensores, a Revolução Industrial foi o resultado de fatores existentes nas sociedades mais desenvolvidas, e pelo menos no plano do desenvolvimento tecnológico, a existência de outras sociedades era basicamente irrelevante. Uma vez que a história é cumulativa, uma ou, quando muita, algumas sociedades contêm dentro delas tudo ou quase tudo que foi realizado pela espécie. Outras sociedades menos adiantadas são importantes apenas de um ponto de vista arqueológico ou científico. O modo de Levi-Strauss tratar esse assunto leva precisamente à conclusão oposta. Escreveu, abre aspas, a verdadeira contribuição de uma cultura consiste não na lista de invenções que ela pessoalmente produziu, mas em suas diferenças das outras, fecha aspas. É a diferença entre as culturas que permite a divisão do trabalho da qual depende o avanço posterior. A expansão de uma única cultura por todo o planeta faria a humanidade correr o risco de estagnação. Levi-Strauss parece ter continuado sem saber se tal destino estaria reservado à nossa espécie. Em Raça e História, sugeriu que poderia haver um equilíbrio natural entre a unidade e a diversidade cultural, que eventualmente se reafirmaria pelo desejo de cada grupo social de diferenciar-se dos povos ao seu redor. Mas a direção geral do seu argumento foi um pouco pessimista. No final dos anos 60 e princípio dos anos 70, ele reconsiderou a questão e mostrou-se ligeiramente mais inclinado a ver uma chance para a recriação da diversidade, apesar de alguns dos seus cenários não serem muito otimistas. Salientou, por exemplo, que uma guerra nuclear poderia resolver todo o problema, destruindo 3/4 da população do mundo e deixando apenas comunidades primitivas isoladas. Teorizou também que certos fenômenos que surgiram com a contracultura dos anos 60 poderiam produzir novas formas de diversidade, com a comunidade hippie, por exemplo, podendo ser um elo de recriação da diversidade numa sociedade basicamente homogênea. A mídia poderia ter um papel no processo, enfatizando diferenças e tornando os subgrupos mais conscientes de sua identidade especial, e o conflito de gerações poderia apoiar a diferenciação cultural, a exemplo do restabelecimento da identificação regional e do nacionalismo étnico. Entretanto, todas essas formas de diversidade cultural eram muito hipotéticas, e mesmo se ocorressem, não poderiam substituir a riqueza das inúmeras expressões culturais que um dia coexistiram neste planeta. Com o fim dessa forma tradicional de variedade, a humanidade perderia uma das maiores, talvez a maior, de suas qualidades, e a criação de teorias progressistas sobre história não poderia mudar o fato. Tal conclusão levara Levi-Strauss a notável feixe de preocupações pessoais e psicológicas, além daquelas em torno de sua epistemologia, sua ideologia e sua teoria antropológica. A sensação de estar sendo sufocado por sua própria cultura, a crença de que o verdadeiro conhecimento de si próprio só pode ser conseguido pelo contato com outra cultura e a teoria de que os seres humanos progrediram por meio de uma grande divisão do trabalho, tudo levou à mesma conclusão. A diversidade cultural deve ser mantida. Logo, a tendência do paradigma da história mundial dificultando esse objetivo tornou-o inimigo do antropólogo nascido em Bruxelas. Ao analisarmos o que Levi-Strauss escreveu sobre história, é importante separar seus comentários sobre metodologia histórica de suas críticas à noção de uma única história mundial. Ele tentou expor os seus pontos de vista sobre a primeira em um artigo em História e Antropologia, originalmente publicado em 1949 e reeditado em 1958 em Antropologia Estrutural. No ensaio em questão,
ele disse que a diferença crucial entre as duas disciplinas não era que uma tendia a lidar com culturas contemporâneas e a outra com as sociedades do passado, mas a orientação básica que cada uma trazia ao estudo da cultura. A história, abre aspas, escreveu, organiza seus fatos em relação a expressões conscientes. A antropologia em relação às condições inconscientes da vida social. Fecha aspas. Os historiadores operam no interior de uma estrutura mental que lembra a visão mundial das pessoas que estudam. Os antropólogos, como os linguistas, criam modelos de interação social totalmente diferentes dos aceitos pelas sociedades que eles estudam. Tal distinção entre história e antropologia deixou muito a desejar. Como salientou Claude Lefort, em artigo publicado em 1952, a oposição entre fatos inconscientes e conscientes acaba muito rapidamente. O próprio Levi-Strauss teve de fazer uma exceção à história econômica, mas Lefort salientou que a história social teria de ser incluída entre as histórias inconscientes e que hoje em dia a psicohistória, a história da doença e a do clima teriam de ser inseridas nesta categoria. Em seus livros mais recentes, no entanto, Levi-Strauss abandonou essa distinção e adotou a atitude um pouco menos condescendente em relação à história, tratando-a cada vez mais como um complemento necessário para a análise estrutural. Em carta escrita para Le Monde, em 1965, insistiu em que, abre aspas, uma boa análise estrutural sempre implicou o exame detalhado da história, fecha aspas. 3 anos depois, em uma entrevista para a televisão, acrescentou que, abre aspas, a história e a estrutura me parecem duas faces inseparáveis da mesma realidade, fecha aspas. Comparando esta dupla realidade com a que existira na física desde a introdução do princípio da dúvida. E, em tributo a E. Evans Pritchard, em 1971, disse que muito do poder do trabalho do antropólogo britânico vinha de sua destreza na combinação de análises históricas e formais. Podemos questionar a sinceridade da insistência de Levi-Strauss na importância da história. A maioria das referências à história em sua obra consistia em exemplos de modos pelos quais a análise estrutural pode resolver problemas que permanecem insolúveis para o historiador. Apesar disso, a força de sua polêmica anti-histórica foi, sem dúvida, dirigida contra os filósofos da história e não contra os historiadores profissionais. Abre aspas, as pretensões contra as quais me rebelei não foram as dos historiadores, mas as de certos filósofos da história, que substituem a realidade variável, indefinível e imprevisível da evolução histórica por um sistema e uma ideologia, fecha aspas, disse em entrevista recente. Também deveria ser notado que, em certo sentido, Levi-Strauss nem mesmo negou completamente o próprio progresso, apesar de que devemos admitir que ele parece ter caído em algumas contradições no que diz respeito a esse assunto. Em Raça e História, quase toda sua defesa da diversidade cultural se apoiou em uma certa noção de progresso, porque, como vimos, ele afirmou que a humanidade se desenvolvera baseada em gigantesca coalizão de culturas. A rigor, Levi-Strauss não se opôs à história ou ao progresso. Como disse em entrevista nos anos 60, abre aspas, não existe uma história, mas muitas, inúmeras, um monte de histórias, e, se for possível descobrir certos tipos de ordem nelas, e eu acho que há evoluções e não apenas uma evolução, fecha aspas. Apesar disso, tem havido suficientes diferenças entre a visão de Levi-Strauss do passado e a dos defensores da história mundial para produzir uma das maiores controvérsias da história intelectual francesa do pós-guerra.
As linhas gerais do conflito já eram visíveis em 1955, no debate entre Lévi-Strauss e Maxime Rodson, embora a verdadeira batalha tenha começado em 1962, quando Lévi-Strauss dedicou o último capítulo de O Pensamento Selvagem a um ataque à crítica da razão dialética de Sartre. A escolha por parte de Lévi-Strauss de Sartre como um oponente pode parecer, à primeira vista, estranha. Durante toda a década de 40 e início da década de 50, o jornal de Sartre, Le Temps Moderne, publicara vários de seus artigos e dedicara muita atenção aos seus livros. Já em 1956, Sartre incluíra Lévi-Strauss em um pequeno grupo de ilustres contemporâneos franceses, os quais recomendava como modelos para os intelectuais do Partido Comunista. Além disso, nenhum intelectual francês moderno, com a possível exceção de Guidet e do próprio Lévi-Strauss, fizera mais para conscientizar os europeus do modo como tratavam os povos não ocidentais do que Sartre. Ele foi um dos líderes da oposição à Guerra da Argélia e tornou-se um dos maiores defensores europeus dos direitos das nações do Terceiro Mundo. Entretanto, o Terceiro Mundo que Sartre concebia era muito diferente daquele das sociedades primitivas, a principal preocupação de Lévi-Strauss. Sartre estava interessado em desenvolver nações, sociedades que estavam adotando tecnologia ocidental o mais rapidamente possível e reestruturando suas instituições políticas para enquadrá-las na emergente ordem socialista que surgia na Europa. Essas sociedades constituíam-se essencialmente dos novos adeptos da monocultura que Lévi-Strauss temia. A distância entre a Cuba de Castro e o mundo dos Nambiquara era tão grande que não é de esperar que Sartre e Lévi-Strauss tenham entrado em conflito. Crítica da razão dialética de Sartre foi a publicação que cristalizou o conflito entre os dois e representou importante fase na longa e complexa evolução do pensamento de Sartre, que começou sua carreira como um existencialista bastante influenciado por Husserl e Heidegger. A princípio, ele se preocupou com os problemas do indivíduo e evitou os fenômenos históricos e sociais. A Náusea é, na verdade, um romance que pode ser lido como longa crítica à razão histórica, pois seu protagonista, Roquentin, tenta retomar a vida de uma figura histórica em uma biografia, mas descobre que é impossível recuperar a experiência vivida do passado. Finalmente, abandona o projeto e retorna ao meio da obra. Entretanto, em 1936, Sartre descobriu a dialética hegeliana por intermédio das conferências do filósofo húngaro Alexandre Kojev, trabalho que lhe apresentou e a muitos outros membros de sua geração as primeiras obras de Marx e o tratamento mais sofisticado da história que até então conheceram. Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, Sartre viu-se desempenhando um papel no palco da história e, ao contrário de Lévi-Strauss, forçado a exilar-se nos Estados Unidos, continuou na França e deu ativa contribuição à resistência. Como resultado dessas experiências, na década de 40, Sartre aproximou-se do marxismo e de uma visão dialética da história. Manteve certa distância do Partido Comunista, mas defendeu causas esquerdistas e a Revolução. Suas posições o levaram a um conflito ideológico com muitos dos seus antigos colegas, como Camus, Aron e Merleau-Ponty, provocando completa reavaliação de seu relacionamento com o existencialismo. Para a maioria dos contemporâneos de Sartre, o existencialismo e o marxismo pareciam irremediavelmente opostos entre si. O existencialismo surgiu originalmente como reação ao hegelianismo e os existencialistas, em geral, têm rejeitado a importância dos fatores históricos e sociais, concentrando-se na situação existencial do indivíduo. No entanto, Sartre sentiu-se tão atraído pelo marxismo e pelo existencialismo que procurou um termo de conciliação entre os dois.
e, já em sua crítica da razão dialética, tentava inserir o existencialismo no marxismo sem destruí-lo totalmente. Sartre começou a crítica com uma interpretação marxista da história da filosofia durante os últimos séculos. Segundo ele, em cada período houvera uma visão mundial dominante, estabelecendo a estrutura teórica da época. No nosso período, todas as filosofias existentes devem ser inseridas no contexto marxista, porque o marxismo expressa melhor as condições materiais da sociedade contemporânea e contradizê-lo seria negar a nossa realidade. O existencialismo não tem posição permanente dentro da filosofia, porque geralmente representa uma tentativa da burguesia de negar a realidade da revolução da classe operária. Mas ainda era útil como um corretivo para as interpretações puramente materialistas da história. Somente depois que o marxismo conseguir reintegrar esses tipos de experiências pessoais aos seus grandes esquemas históricos, o existencialismo poderá ser totalmente superado enquanto movimento e tornar-se uma relíquia do passado. Em que pese o uso que Sartre fez do existencialismo, é claro que ele estava muito comprometido com o paradigma histórico mundial. Infelizmente, é difícil reconstituir exatamente suas opiniões concretas sobre o desenvolvimento histórico, porque o segundo volume de crítica, que deveria ter lidado mais diretamente com as mudanças históricas, nunca foi escrito. Apesar disso, o rígido historicismo de Sartre pode ser visto em sua promessa de que o segundo volume, abre aspas, tentará provar que há uma história do homem com uma verdade e uma inteligibilidade, fecha aspas. A insistência de Sartre na superioridade das explicações históricas tornou alvo lógico da polêmica anti-histórica de Lévi-Strauss, que, ao atacá-lo, pôde indiretamente atacar o historicismo de Marx e de Hegel. Entretanto, motivos mais pessoais para essa decisão também devem ter existido. Em 1962, Lévi-Strauss vivia um momento crucial de sua carreira. Sua indicação para o Collège de France, 3 anos antes, o levara ao ponto máximo, e seus livros estruturalistas começavam a atrair a atenção de um público maior. O sintético, o pensamento selvagem, poderia, por exemplo, servir como veículo eficaz para a apresentação de suas ideias a não-antropólogos se recebesse maior consideração. Uma crítica a Sartre, que ainda era incontestavelmente o líder do pacote intelectual francês, certamente despertaria essa consideração e faria a reputação do autor chegar a círculos que, de outro modo, poderiam estar fechados a uma obra tão técnica. Sartre, apesar dos motivos de Lévi-Strauss, deu-lhe uma desculpa perfeita para uma briga. Em suas considerações sobre a razão analítica e a razão dialética em Crítica, Sartre fizera nítida distinção entre a primeira, que procura resolver os problemas dentro de um sistema intelectual fechado, e a segunda, que reconhece operar dentro de determinado contexto histórico e social e tenta transcendê-lo por meio de exame crítico de sua situação. No primeiro modo de pensamento, a razão é estática e opera como uma verificação geométrica. No segundo, ela sempre questiona suas bases. Esse argumento abstrato, se Sartre não tivesse identificado a razão analítica com o pensamento das sociedades primitivas e a razão dialética com a nossa própria mentalidade científica, pouco teria a ver com a visão mundial de Lévi-Strauss. Além disso, para defender tal identificação, Sartre referiu-se a uma historieta em As Estruturas Elementares do Parentesco, de Lévi-Strauss, na qual aborígenes australianos desenham diagramas complexos na areia para explicar seus sistemas de parentesco aos europeus. Para Lévi-Strauss, aquilo comprovava que os primitivos eram capazes de tratar os seus próprios costumes antropologicamente, mas Sartre achava, abre aspas, obviamente que essa estrutura não é um pensamento.
É parte de um trabalho manual controlado por um conhecimento sintético que não expressa. Fecha aspas. Segundo Sartre, o verdadeiro raciocínio abstrato sobre os temas antropológicos só foi possível depois que a razão dialética se desenvolveu em sociedades evoluídas historicamente. Em O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss reagiu violentamente à interpretação dada ao próprio exemplo, insistindo em que os padrões desenhados pelos australianos resultavam dos mesmos tipos de operações mentais que produziam diagramas matemáticos nos quadros negros da escola politécnica. Era apenas o etnocentrismo de Sartre que o forçava a negar a óbvia semelhança entre os dois. Outro assim, Lévi-Strauss argumentou que o próprio Sartre ficara um pouco confuso sobre o relacionamento entre as duas formas de razão. Em algumas ocasiões, sugerira que a razão dialética era claramente superior à analítica. Em outras, que os dois modos de pensar foram tratados como complementares. Porém, do ponto de vista de Lévi-Strauss, as duas visões eram incorretas, reiterando que não havia diferença essencial entre as duas formas de pensamento. A razão analítica era uma razão tranquila, que lidava com um contexto familiar, e a razão dialética era a mesma razão que buscava lidar com situações novas ou fazer uma nova interpretação da linguagem, da cultura ou do pensamento. E, como as duas eram aspectos complementares do mesmo processo, nenhuma forma de razão podia ser tratada como propriedade exclusiva de uma cultura. Lévi-Strauss, no entanto, admitiu que, por trás dessa divergência sobre a natureza da razão, havia uma divisão mais profunda no que diz respeito ao valor da própria história. Ele, Sartre, viu as sociedades primitivas como basicamente anti-históricas. Os pensadores primitivos, como membros de sociedades frias, faziam suas interpretações do universo a partir das categorias infinitas da natureza e, ao contrário dos pensadores de sociedades quentes, industrializadas, viam a mudança histórica como um obstáculo ao conhecimento. O não-historicismo primitivo tinha, para Sartre e Lévi-Strauss, valores muito diferentes. Sob a perspectiva de Sartre, esse compromisso com a êxtase era sinal da inferioridade do pensamento de sociedades não literatas. Ele achava que o mundo só se poderia tornar completamente inteligível por meio de uma análise crítica do desenvolvimento histórico, e o curso principal da história desviara-se das sociedades primitivas, sendo por isso compreensível que elas negassem a importância das categorias históricas. Isso, entretanto, provou a Sartre que suas realizações mentais eram menos importantes do que as das sociedades industriais modernas. Em resumo, o pensamento primitivo era para ele duplamente ruim. Em primeiro lugar, porque produto de sociedades ainda em estágio inferior de desenvolvimento histórico. Em segundo, porque essas sociedades recusavam-se terminantemente a conceitualizar historicamente sua experiência. Do ponto de vista de Lévi-Strauss, a evitação primitiva da história era escolha e não sinal de fracasso. Representava uma estratégia básica para lidar com a vida. Ele poderia até mesmo ter dito uma escolha existencial e não poderia ser considerado inferior à nossa própria decisão de aceitar a história como uma das categorias básicas que dão sentido às nossas vidas. Sartre, para Lévi-Strauss, ao insistir em que o historicismo de sua própria sociedade era inatamente superior ao não-historicismo das sociedades primitivas, limitava em muito a visão da experiência humana. Abre aspas. As pessoas se esquecem de que cada uma das centenas de milhares de sociedades que coexistiram na Terra ou que se sucederam desde que surgiu o homem orgulhava-se com a convicção moral parecida com a que nós podemos evocar
de que, mesmo se fosse reduzida a um pequeno bando de nômades ou a uma aldeia perdida no coração da floresta, poderia proclamar que, em seu interior, reunia todo o sentido e a dignidade de que a vida humana é capaz. Mas, entre eles ou entre nós, é preciso ser muito pretensioso ou ingênuo para acreditar que toda a humanidade tem encontrado refúgio em um dos seus modos históricos, quando de fato a verdade do homem reside no sistema de diferenças e características comuns dessas sociedades. Fecha aspas, escreveu Lévi-Strauss. Portanto, sob a perspectiva de Lévi-Strauss, o trabalho de Sartre caracterizava-se, abre aspas, por essa estreiteza de pensamento que tradicionalmente era atribuída às sociedades fechadas, fecha aspas. Encontrando sua filosofia nessa premissa etnocêntrica, Sartre isolou-se da maior parte da experiência humana. Escreveu Lévi-Strauss, abre aspas, Descartes, que quis criar uma física, isolou o homem da sociedade, e Sartre, que pretende criar uma antropologia, isola sua sociedade de todas as outras. Fecha aspas. Como Lévi-Strauss achava que só podíamos obter uma perspectiva das nossas crenças mediante uma interação com outras sociedades, esse isolamento parecia muito perigoso. Em sua opinião, Sartre envolvia-se com as ilusões de sua própria cultura e anunciava os preconceitos ocidentais como verdades eternas. Uma das ilusões mais importantes e destrutivas destacadas por ele era a crença de que a história, como a compreendemos, é uma realidade universal. Abre aspas. Para Sartre, a história é controlada por um ator chamado homem. A concepção do homem como ator da história é fato etnológico muito intimamente ligado a certo tipo de sociedade, a nossa. Portanto, a verdadeira questão é: esse conceito da história, ilustrado por nossa sociedade, é verdadeiro? Estamos certos ao estendê-lo a qualquer sociedade, seja ela qual for, como fazemos com a biologia ou a física, cujas leis são universalmente válidas? Ou, ao contrário, ele pode ser reduzido a uma característica particular que apareceu em uma época, em uma parte do mundo habitado, que não podemos evocar para compreender o que acontece em outra parte ou o que aconteceu antes? Fecha aspas. Disse Lévi-Strauss em entrevista publicada 5 anos depois de O Pensamento Selvagem. É claro que, para Lévi-Strauss, só havia uma resposta para a pergunta acima. Nosso conceito de história era o produto de uma experiência limitada, que não ia além de sua própria esfera. Se tentássemos tratar como verdades universais as generalizações históricas originadas da observação de nossa própria sociedade, deixaríamos a esfera da ciência e entraríamos na do mito. Portanto, Lévi-Strauss podia dizer que, abre aspas, no sistema de Sartre, a história tem precisamente o papel mítico, fecha aspas. Para ilustrar essa afirmativa, Lévi-Strauss concentrou-se na Revolução Francesa como o mito central de Sartre. Disse que toda a crítica da razão dialética podia ser reduzida a uma única consideração, abre aspas, sob que condições o mito da Revolução Francesa é possível, fecha aspas. Os esquerdistas franceses contemporâneos, para agirem na arena política, tinham de acreditar no mito da Grande Revolução, e em que a história era progressiva, que toda espécie convergia na direção de uma utopia ideal, que a razão humana se tornava gradativamente a força controladora por trás da história, que os fatos ocorridos nos anos imediatamente subsequentes a 1789 forneceram um modelo crucial para a compreensão do desdobramento de uma realidade histórica mais importante. Lévi-Strauss afirmou que queria aceitar o mito da Revolução Francesa como válido,
dentro do contexto da vida política contemporânea ou até mesmo da história francesa moderna. Mas ele se opôs firmemente a qualquer tentativa de lidar com as sociedades não ocidentais dentro de uma estrutura intelectual. Isso favoreceria o etnocentrismo, impediria qualquer interação significativa com a realidade de outras culturas, deixando, portanto, os europeus presos ao seu próprio sistema de crenças. A tentativa de Sartre de relacionar a história com o mito da Revolução Francesa, mesmo dentro do contexto ocidental, tem limitações definidas. Segundo Lévi-Strauss, é possível compreender fatos recentes à luz das preocupações políticas contemporâneas. Mas, quando voltamos no tempo, nossos mitos políticos tornam-se cada vez mais irrelevantes para a compreensão do passado. Comparou ainda o processo com a focagem de um instrumento óptico. Abre aspas, nós ainda estamos em foco no relacionamento com a Revolução Francesa. Teríamos estado em foco com a fronda se tivéssemos nascido antes. E, como já é o caso com a fronda, a Revolução Francesa logo parará de nos oferecer uma imagem clara em que podemos basear nossas ações. A história só tem de se afastar de nós no tempo, ou só temos de nos afastar dela no pensamento, para parar de ser internalizável e perder sua inteligibilidade. Fecha aspas. Desse modo, Lévi-Strauss achava que o tipo de história praticado por Sartre era muito limitado. No entanto, não parou aí seu ataque e insistiu em que o chamado método crítico e histórico do autor de Huis Clos se apoiava em muitas convenções culturais não examinadas. Em primeiro lugar, a definição do próprio fato histórico era um artefato cultural. Cada momento da história pode ser dividido em uma quantidade enorme de ações individuais que, por sua vez, se podem relacionar com várias forças fisiológicas, químicas ou físicas. O nível em que o historiador se concentra é questão de consenso. O fato histórico só surge depois de um processo de abstração e exclusão, sendo uma criação cultural e não um dado primário da experiência. Em segundo lugar, Lévi-Strauss achava que a convenção deve ter papel muito importante na escolha dos fatos particulares que merecem atenção em qualquer relato histórico. Usando como expressão metáforas espaciais, negou que houvesse uma unidade transcendental ao momento histórico. Abre aspas, cada canto do espaço contém muitos indivíduos, cada um deles reunindo num todo a evolução histórica de um modo que é incompatível com os outros. Para todos esses indivíduos, todos os momentos do tempo são inesgotavelmente ricos em incidentes físicos e psíquicos que têm o seu papel em sua totalização. Fecha aspas. Portanto, há uma Revolução Francesa para o jacobino e outra para o aristocrata. Os historiadores devem escolher a perspectiva sobre a qual descreverão os fatos. A noção de que um grande fato histórico é um todo unificado é um mito de nossa cultura. Finalmente, depois que os fatos são constituídos, eles devem ser projetados em um calendário também convencional. Lévi-Strauss disse que o tempo histórico não é uma sucessão contínua de momentos homogêneos, pois há diferentes classes de eventos indo dos biográficos, frequentemente medidos em horas ou dias, aos que ocorrem em nossas histórias de civilizações antigas e muitas vezes por séculos ou até mesmo milênios. Os calendários mais finos fornecem mais informações, mas não cobrem grandes períodos. Os mais largos fornecem ampla visão da história, ignorando, porém, os detalhes. Ainda segundo Lévi-Strauss, essas escalas diferentes de tempo histórico não estão interligadas. É impossível relacionar uma forma de história com outra. Os historiadores devem escolher, abre aspas, entre uma história que ensina mais e explica menos e uma história que, embora detalhista, ensine menos, fecha aspas.
Não é, pelo menos teoricamente, concebível que algum dia haverá uma única história mundial integrada, explicando com igual facilidade momentos diários e grandes tendências históricas, porque partes de conhecimento histórico geradas em calendários diferentes simplesmente não são compatíveis. Para Levi-Strauss, o ideal de uma história mundial objetiva era um sonho impossível. Os próprios fatos históricos são artefatos culturais. A unidade do momento histórico é uma ficção. E, mesmo se pudéssemos criar histórias objetivas de acontecimentos individuais, ainda seria impossível tecê-los em um único pano contínuo. Há, em resumo, um método histórico e válido, mas não há uma única história mundial em que ele possa ser aplicado. Não é de espantar que a crítica de Levi-Strauss a Sartre e a história mundial tenha provocado uma forte reação por parte dos intelectuais franceses de mentalidade histórica. Esse conflito não era simplesmente uma disputa acadêmica. As implicações sociais e políticas da visão de Levi-Strauss do passado humano em muito diferiam das de Sartre, o que forneceu a base para uma luta ideológica importante. A interpretação marxista que Sartre fizera da história dera-lhe claros fundamentos para decisões éticas. Dentro de seu universo mental, a humanidade criava seus próprios objetivos transcendentais, movendo-se na direção da futura sociedade comunista. E este objetivo coletivo, partilhado por toda a espécie, gerava uma ética cultural cruzada, além de julgamentos políticos. Em contraste, a concepção de Levi-Strauss levou a uma forma extrema de relativismo cultural. Ele achava que a nossa espécie caminhava não para um final único, mas para a realização de muitos objetivos diferentes. Cada cultura tinha o seu próprio projeto e era impossível superar as diferenças entre esses projetos para fazer julgamentos de valor cultural cruzado válidos. Em Tristes Trópicos, Levi-Strauss colocou mais concretamente esse argumento em sua discussão do canibalismo. Não há, escreveu, nenhum costume mais repugnante para os europeus do que o canibalismo. E, no entanto, não faria sentido para nós condenar a prática em outras sociedades. Abre aspas, a condenação moral de tal costume implica uma crença na ressurreição do corpo, que estaria comprometida pela destruição material do cadáver ou na afirmação de um laço entre a alma e o corpo e do dualismo correspondente. Isto é, convicções que são da mesma natureza daquelas em nome das quais o consumo ritual é praticado e que não temos razão de preferir as suas crenças. Tanto mais que a desenvoltura em relação à memória do defunto que poderíamos censurar no canibalismo não é certamente maior do que a que toleramos nos nossos anfiteatros de dissecação. Fecha aspas. Além disso, se fosse possível fazer julgamentos de valor cultural cruzado, os povos primitivos provavelmente condenariam muitos costumes ocidentais que nos parecem perfeitamente inócuos. Levi-Strauss argumentou, por exemplo, que, sob a perspectiva dos sistemas de valores de muitos outros povos, nossa prática de colocar criminosos na prisão pareceria incrivelmente bárbara. Mas, de fato, seus julgamentos morais de nossa sociedade são tão desprovidos de sentido quanto os nossos da deles. Como os critérios de valor são relativos, há dois modos radicalmente diferentes pelos quais podemos nos relacionar com uma cultura. Podemos experimentá-la de dentro, partilhando seus valores e sua visão do mundo, ou podemos vê-la de fora, com distância e objetividade. Como no último caso é impossível fazer julgamentos de valor, abre aspas, não podemos, ao mesmo tempo, criticar sociedades que são muito diferentes e a nossa própria. Quando pensamos em nossa sociedade, empregamos um certo sistema de valores, um sistema de referência que temos de abandonar para julgar.
fecha aspas. Portanto, Levi-Strauss achava que os antropólogos tinham de desenvolver uma dupla consciência para lidar com as diferenças entre sua própria sociedade e as culturas que estudam. Abre aspas, indubitavelmente, quando eu tento aplicar a análise de minha própria sociedade, o que sei sobre outras, que estudei com grande simpatia, quase com ternura, fico impressionado com certas contradições. Certas decisões ou modos de agir me chocam ou revoltam quando os vejo em minha própria sociedade. Mas, se eu observo coisas um pouco análogas nas chamadas sociedades primitivas, não há nenhum sinal de julgamento de valor da minha parte. Fecha aspas. O relativismo e o anti-historicismo que lhe eram característicos despertaram muitas reações de ativistas políticas. O marxista Maxime Rodson, por exemplo, escreveu, já em 1955, que a posição de Levi-Strauss diminuía o desejo da classe operária de fazer revolução. Argumentou que esse relativismo extremo, abre aspas, traria desespero a Billancourt, fecha aspas, um subúrbio operário de Paris usado para simbolizar o proletariado. Levi-Strauss, entretanto, respondeu que suas tentativas de limitar julgamentos de valor cultural cruzado não interfeririam na crítica e reforma de nossa própria sociedade. Em pós-escrita Antropologia Estrutural, defendeu que é possível continuar a luta para mudar a nossa própria sociedade e, ao mesmo tempo, reconhecer que os valores pelos quais lutamos não são transcendentais. Comparou ainda a crença em valores universais com a crença na vida após a morte, insistindo em que podemos continuar a trabalhar neste mundo na falta das duas. Abre aspas, achar que esse conceito de progresso, interiorizado por cada sociedade, privado de toda transcendência, pode levar os homens ao desânimo, parece-me uma transposição, na linguagem da história e no nível da vida coletiva. Do argumento metafísico que afirma que toda moralidade seria comprometida se um indivíduo parasse de acreditar que possuía uma alma imortal. Apesar de que há muitos homens, especialmente em Billancourt, que aceitam a ideia de uma existência pessoal limitada à de sua vida terrestre, eles não perderam por causa disso seu senso de moralidade e o desejo de melhorar as suas condições e as de seus descendentes. O que é válido para os indivíduos será menos válido para os grupos? Uma sociedade pode viver, agir, mudar, sem se deixar ficar inebriada com a convicção de que as que a precederam durante milênios nada fizeram além de preparar o caminho para sua vinda, de que todos os seus contemporâneos, mesmo os diametralmente opostos, esforçam-se bastante para igualar-se a ela, e de que a única preocupação dos que virão depois, até o final dos tempos, será seguir o seu curso. Isso se revelaria um antropocentrismo tão ingênuo quanto o que anteriormente colocou a Terra no centro do universo e o homem como o grau máximo da criação. Tal antropocentrismo, professado em proveito de nossa própria sociedade, seria hoje odioso. Fecha aspas. Há um erro de composição no argumento de Levi-Strauss. O que é válido para os indivíduos não é necessariamente válido para os grupos. Os indivíduos, desde que acreditem em certos mitos compensatórios criados por sua sociedade, podem continuar operando sem a crença na vida após a morte. Isso não quer dizer que eles possam continuar a agir depois de começarem a duvidar que toda a sua sociedade tem um significado transcendental. Na verdade, a própria declaração de Levi-Strauss de que as milhares de sociedades existentes neste planeta afirmam que suas crenças são as únicas verdadeiras pareceria indicar o contrário. Logo, pareceria uma necessidade humana acreditar que os valores de sua sociedade têm mais do que
efêmero significado. Não é de espantar, pois, que os marxistas franceses acusassem o anti-historicismo de Lévi-Strauss de ser uma tentativa de enfraquecimento das forças da Revolução. No processo, eles tentaram virar a mesa explicando as atitudes não históricas de Lévi-Strauss em termos do desenvolvimento histórico do capitalismo europeu. Um dos primeiros marxistas a usar esse sistema foi Rodson, cuja crítica aos primeiros livros de Lévi-Strauss foi vista no capítulo anterior. Em seus artigos de 1955, Rodson disse que no século XVIII e XIX, a burguesia triunfante acreditara profundamente no progresso. Quando os burgueses estenderam seus domínios a todo o mundo e a sua base econômica cresceu rapidamente, eles aceitaram com naturalidade o esquema da história mundial. No entanto, quando a revolta da classe operária e a crise geral do capitalismo, guerras mundiais, crises econômicas, etc., tornaram-se cada vez mais óbvias, deram as costas à história. Como a mudança poderia acabar com sua posição de poder, preferiram uma visão estática do mundo, razão pela qual o conceito de história mundial foi gradativamente abandonado. O trabalho de Boas, Durkheim, Mauss e, finalmente, Lévi-Strauss simplesmente representou estágios no desenvolvimento dessa mentalidade burguesa. A imagem de Lévi-Strauss da história como um jogo de roleta exprimiu muito bem o desejo de sua classe de negar o significado de uma história que se voltara contra eles. Enquanto a reputação e a influência de Lévi-Strauss aumentavam, os marxistas começavam a desenvolver a polêmica iniciada por Rodson. Em 1966, Henri Lefebvre comparou a rejeição de Lévi-Strauss da história com a da escola eleática da antiga filosofia grega. Argumentou que pensadores dessa escola, como Zenão e Parmênides, rejeitaram a corrente de Heráclito e só encontraram significado no eterno porque também acharam que a sua posição política estava ameaçada. Escreveu Lefebvre, abre aspas, os eleáticos exorcizaram o tempo. Queriam proteger o seu país, sua cidade e a Grécia, ameaçada interna e externamente da imagem insuportável do declínio e da destruição, e, acima de tudo, da aceitação desse destino. Fecha aspas. Disse também que tal afastamento da temporalidade estava sendo repetido pela burguesia da segunda metade do século XX. Sob sua perspectiva, Lévi-Strauss era, portanto, um novo Zenão dedicado ao paradoxo e à negação do tempo. No ano seguinte, em entrevista para o jornal iugoslavo Praxis, Lucien Goldman apresentou visão um pouco diferente do contexto histórico da obra de Lévi-Strauss. Fez comparações com a Europa dos séculos XVIII e XIX, em vez da Grécia Antiga, mas a natureza da crítica foi muito parecida. A burguesia do século XVIII defendera a causa do racionalismo, mas logo que seus interesses foram ameaçados, refugiou-se no irracionalismo do cristianismo. No século XVIII, quando a guerra, a depressão e a força crescente da classe operária ameaçaram a ordem capitalista, a burguesia voltou-se para o irracionalismo, travestido, desta vez, de existencialismo. Desde a Segunda Guerra Mundial, escreveu Goldman, o capitalismo retomou uma estabilidade temporária e o existencialismo foi substituído por um novo racionalismo, que, por sua vez, era anti-histórico. Ao contrário do racionalismo de Hegel e Marx, ele se baseava em concepção estática da natureza e não em uma concepção dinâmica da sociedade, o que explica a popularidade de Lévi-Strauss. Sartre acrescentou a sua própria defesa da história. Em entrevista para Lark, disse que a burguesia um dia contestara o marxismo com a sua própria teoria da história. Hoje, porém, é impossível escrever uma história séria sem levar em conta a organização dos meios de produção.
Incapaz de criar o seu próprio tipo de história, a burguesia preferiu omiti-la totalmente. Para Sartre, outros escritores contemporâneos, como Jacques Lacan, Michel Foucault e Alain Robbe-Grillet, foram talvez mais culpados no apoio dado à anti-história burguesa do que Lévi-Strauss. No entanto, apesar disso, Lévi-Strauss contribuíra para essa desvalorização da história e, como resultado, opusera-se às forças progressistas na política francesa. Nesse ponto, o debate sobre ideologia e história vai além da esfera de ação do atual volume. Na França, continuou a haver uma animada discussão sobre o valor da história, mas progressivamente o tema deixou de ser as teorias de Lévi-Strauss sobre a evolução ou até mesmo a sua crítica a Sartre, passando a ter a importância relativa da história e da estrutura. Lévi-Strauss tendeu a ficar fora dessa discussão, enquanto intelectuais esquerdistas, como o membro do Partido Comunista Roger Garaudy e o próprio Sartre, concentravam seu ataque nos verdadeiros inimigos da história, como Althusser, Foucault e Lacan. Isso pode ter sido um resultado do elogio de Lévi-Strauss a Marx e da sua insistência em que a metodologia histórica tinha certa validade. Seja como for, ele conseguiu evitar a maior parte da fúria dos marxistas e retirar-se do debate sobre história com status mais elevado na classe dos intelectuais franceses. Sob a nossa perspectiva atual, cerca de 15 ou 20 anos depois desse debate, vale a pena, mais uma vez, examinar a forma que os argumentos assumiram para entender melhor o sucesso das várias estratégias retóricas. A maioria dos historicistas de esquerda procurou neutralizar Lévi-Strauss, colocando-o dentro de suas próprias categorias históricas. Tentaram explicá-lo, tratando-o como exemplo de amplo movimento histórico. Entretanto, foi muito fácil para ele repelir tais tentativas de ligá-lo ao zeitgeist do pós-guerra. Quando, por exemplo, um entrevistador do Le Nouveau Observateur perguntou-lhe qual era a importância do estruturalismo, o gaullismo e o colapso final da França como potência mundial terem ocorrido quase ao mesmo tempo, Lévi-Strauss simplesmente tratou o assunto de modo sumário, considerando-o irrelevante. Insistiu em que sua antropologia estrutural tinha raízes na Renascença, na filosofia natural de Goethe, na linguística de Humboldt e Saussure, na biologia de R.C. Wentworth Thompson e nas teorias antropológicas apresentadas pelos holandeses e por Marcel Granet nos anos 30. Portanto, era ridículo identificar o movimento com um conjunto específico de fatos históricos. É claro que essa resposta era muito superficial, já que determinadas circunstâncias sociais podem colocar em súbita evidência um conjunto de ideias para as quais durante muito tempo não houve acolhida. Lévi-Strauss, no entanto, não precisava realmente de uma resposta melhor, porque ele já rejeitara a validade da estrutura histórica em que estava sendo colocado, não vendo seu próprio sistema como expressão orgânica de sua época, mas como resposta a certos problemas intelectuais que surgiram em várias ocasiões. Os esquerdistas podiam explicar a oposição de Lévi-Strauss à história nos termos da própria história, mas ele podia evitar as suas ciladas simplesmente negando a validade da estrutura conceitual em que o queriam colocar. Podia opor-se à sua tentativa de relacioná-lo a uma história mundial por meio de um envolvimento contrário, em que o historicismo deles tornava-se outra expressão dos mitos da sociedade francesa contemporânea. Nesse nível, os dois conjuntos de argumentos eram gerados por paradigmas diferentes e não tinham base comum sobre a qual pudesse ocorrer um verdadeiro debate. Entretanto, Lévi-Strauss conseguiu marcar pontos reais no debate com seus oponentes,
concentrando-se no funcionamento interno de seu próprio paradigma e indicando as contradições inerentes a ele. Ao mesmo tempo em que ele realmente tentou incluir o historicismo em seu próprio esquema estruturalista, dedicou a maior parte do seu debate a uma análise sistemática do conceito da própria história mundial. A maioria dos marxistas, ao contrário, agiu como se nunca tivesse lido a sua obra. Entre os seus primeiros críticos, somente Hodgson realmente apresentou a estrutura do próprio sistema de Lévi-Strauss, e, ironicamente, quase todos os marxistas que se seguiram ignoraram esse aspecto do seu argumento, repetindo, em vez disso, a vaga caracterização que Hodgson fez de Lévi-Strauss como um símbolo da decadência burguesa. A incapacidade da esquerda de suplantar a posição de Lévi-Strauss deveu-se em grande parte ao fato de ela não ter conseguido tornar claras as relações concretas de poder que existiam dentro do próprio debate. Para entender essas relações, vamos considerar, por um momento, uma avaliação liberal da tentativa de Lévi-Strauss de privar de história o pensamento europeu. Em 1967, François Furet tentou explicar a popularidade de Lévi-Strauss à luz da teoria de Raymond Aron, do fim das ideologias. Como o seu equivalente americano, Daniel Bell, Aron argumentara que, desde a Segunda Guerra Mundial, as nações industrializadas da Europa e da América haviam ficado desiludidas com o velho slogan da esquerda. Furet achava que o relativismo não político de Lévi-Strauss era exemplo perfeito dessa tendência. Abre aspas, no vácuo assim criado pelo fim das ideologias, não é Raymond Aron que reina, mas Lévi-Strauss. Não um crítico liberal e empirista do marxismo, mas um hiperintelectual e pensador sistemático que procura uma teoria geral do homem, fecha aspas. As falhas da teoria de Aron, do fim das ideologias, foram amplamente demonstradas um ano depois da publicação do artigo de Furet, quando as mais nítidas divisões ideológicas desuniram subitamente a França. Mas, de alguma maneira, a crítica de Furet realmente indica um aspecto da posição de Lévi-Strauss que os marxistas, de fato, não abordaram. Durante toda a controvérsia sobre a história, Lévi-Strauss agiu como se o fim das ideologias realmente tivesse ocorrido, apresentando-se como um estudioso objetivo, preocupado apenas em retificar certos erros cometidos por leigos intrusos em seu campo. Uma atitude revelada de modo particularmente claro nas conversas com Charbonnier, nas quais enfatizou a divisão entre seus pontos de vista políticos e sua teoria antropológica. Abre aspas. Minha atitude política não foi realmente modificada por eu ter me tornado um antropólogo. Ela permaneceu externa, quase impermeável ao meu pensamento, e, portanto, eu admito o seu caráter emocional. Fecha aspas. O que, no entanto, nessa passagem parece, em princípio, uma modesta crítica aos seus pontos de vista políticos, é, na verdade, uma afirmação ideológica do seu próprio direito de falar com uma autoridade especial sobre uma miríade de assuntos importantes. Lévi-Strauss não estava negando a validade de suas opiniões políticas, mas afirmando a legitimidade de suas próprias posições não políticas. Em resposta a uma afirmação, como a que foi feita a Charbonnier, uma pergunta imediatamente se imporia. Quem deve decidir quando o sábio está falando ex cátedra e quando não está? O pensamento selvagem discute assuntos técnicos de antropologia nos quais Lévi-Strauss é particularmente versado, mas também trata de questões amplas no que diz respeito à filosofia da história, sobre as quais ele não tem mais direito de falar do que qualquer outra pessoa. Não há uma marca divisória dentro da obra, tampouco um sinal a indicar aos leitores que eles deixaram o território do Lévi-Strauss, antropólogo objetivo,
e entraram no do Lévi-Strauss, Cidadão Comum. Como Revel já salientara, Lévi-Strauss tentava conseguir as duas coisas. Queria ter a legitimidade do cientista e a capacidade de expressar-se ideologicamente como filósofo tradicional. Indubitavelmente, havia um verdadeiro conteúdo político na crítica de Lévi-Strauss à história. Ele mesmo admitiu que os argumentos que contestou eram mitos poderosos, exercendo papel vital na tentativa da esquerda de promover a mudança política. Se o mito da Revolução Francesa é elemento crucial na política contemporânea, então é ato político tentar transformá-lo em relíquia histórica, como afronta, independentemente da aparência de objetividade acadêmica que cerca o argumento. Portanto, Lévi-Strauss estava querendo ou não, agindo politicamente. Porém, ao dissimulá-lo, talvez até de si mesmo, obteve certa legitimidade adicional para sua posição, que formalmente não política o levava a representar o papel social que considerava apropriado para o acadêmico. Esse estilo foi um dos pontos implicitamente questionados no debate com os marxistas. O próprio Marx questionara claramente esse papel quando escreveu, abre aspas, os filósofos só têm interpretado o mundo de vários modos. Agora, o objetivo é mudá-lo, fecha aspas. Mas, na controvérsia sobre a história, Lévi-Strauss nunca foi forçado a justificar cabalmente a possibilidade ou o mérito de estar acima da luta política. Estava em jogo, no debate Lévi-Strauss com os marxistas, uma questão fundamental. O pensamento de cada um de nós está basicamente embutido no processo histórico? Os historicistas responderam sim, e insistiram em que tinham a explicação para a questão. Lévi-Strauss respondeu bastante convincentemente que os próprios conceitos com que eles explicavam a história eram apenas artefatos de um momento específico na história mundial, sem merecer, portanto, status universal. Mas ele próprio nunca foi forçado a justificar a posição da qual fez belos pronunciamentos sobre história e indiretamente sobre política. Como que por um acordo tácito, o papel desempenhado por Lévi-Strauss numa instituição específica com interesses específicos foi, em resumo, ignorado, enquanto os esquerdistas tentavam incluí-lo em uma teoria geral de história que remontava aos gregos antigos. A acusação de que ele era, de algum modo, o porta-voz de uma burguesia mal definida e decadente era vaga demais para ser sustentada, e as verdadeiras questões sobre seus interesses pessoais e profissionais na destruição da mitologia da esquerda nunca foram levantadas. Portanto, os historicistas de esquerda não conseguiram realmente abalar a posição de Lévi-Strauss, porque permaneceram no nível das generalizações meta-históricas. No entanto, em 1968, os estudantes nas ruas não foram tão indulgentes e concentraram suas atenções precisamente nos tipos de relacionamentos de poder implícitos no discurso de Lévi-Strauss. Há motivos para acreditar que suas críticas tiveram impacto muito maior sobre ele do que os argumentos de Rodson, Goldman, Sartre e Garaldi, entre outros, e que os revolucionários de 68 o forçaram a revelar as implicações conservadoras do seu pensamento de um modo até então inexistente em seus debates sobre história. Mas uma discussão dos efeitos da revolta deve ser adiada até a conclusão do livro, porque nos próximos 2 capítulos devemos completar a nossa análise de sua crítica ao etnocentrismo e de sua teoria estruturalista.